Nós vamos conversar com Urian Fancelli, mestre em estudos europeus, a respeito da eleição que está terminando na Espanha. Olá, Urian, muito obrigado por nos atender. Oi, Eduardo, boa noite, o prazer estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa. Nós temos aqui, acho que, dois quadros primeiros que a gente bate o olho e conclui. 1. A direita passa a esquerda na Espanha. 2. Pode ser que tenha outra eleição, porque ninguém chegou aos 176 votos e o mais perto, 169, não garante que vá buscar esses 7 votos que faltam para fazer maioria. Exato, Eduardo. Tá um cenário muito definido ainda. Vai depender tudo da habilidade que esses líderes dos partidos eles vão ter de formar um governo de coalizão. Lembrando aí mesmo, como vocês disseram, são 350 assentos no Congresso espanhol, que é como se fosse a Câmara dos Deputados. Lembrando que teve também aí uma eleição para grande parte dos assentos do Senado também, mas por enquanto é isso. Apesar do Partido Popular, que é um partido de direita, não extrema direita, mas apenas direita, ter ficado na frente e o Partido Socialista em segundo lugar, esperava-se que o Vox, que é um partido de extrema direita espanhol, fosse melhor do que ele foi. Ele fez, em média, 20 assentos a menos do que ele fez nas eleições de 2019. Então, muitos analistas estavam esperando que nesse ano o Vox ele teria ali um papel muito decisivo no resultado das eleições. Como o desempenho não foi como esperado, então pode-se dizer que agora realmente o cenário está incerto e não dá para saber se a Espanha vai aí ter pelos próximos anos um governo de direita ou de esquerda. Se você quiser, a gente pode falar também sobre a decisão do Pedro Sánchez de ter decidido, optado por antecipar as eleições, mas eu vou deixar aí a bola com você, Eduardo. Tá, vamos só falar um pouquinho mais sobre o momento, né? Pedro Sánchez perde espaço, o Partido Socialista perde espaço nas eleições regionais e depois antecipa. Vamos entrar nisso daqui a pouco. Só para eu ficar aqui na matemática / política desse momento, a gente teve um cenário parecido, não com o pré, mas com o pós, em Israel. A diferença principal lá é que o Netanyahu está há muitos anos no poder. Pedro Sánchez, se a composição de direita prevalecer, ele sai do poder. Mas Netanyahu, também de direita, nunca tinha sido puxado tanto à direita pela coalizão. E a confusão, inclusive dentro do partido dele, o Likud, é grande. A gente teve na Itália recentemente uma sequência de eleições, terminando com Giorgia Meloni, de extrema-direita. Ela se mantém no poder. Dava a entender que a direita, mais a extrema-direita, vinha crescendo. Fora falar de Orbán, Trump, nos Estados Unidos, porque não é só Trump, também tem os governadores do Texas e o governador da Flórida, mesmo o Brasil, que teve uma eleição pau a pau no ano passado. A Espanha indica algo diferente, como você mesmo disse, porque a expectativa era de mais à direita ainda? Nesse primeiro momento, é uma surpresa que o Vox, que é esse partido polêmico de extrema direita, inclusive ele é muito ligado ao Steve Bannon também, que ele ajudou a orientar o Vox alguns anos atrás, que ele era também o estrategista do Donald Trump. O Steve Bannon ele até tentou aí multiplicar pela Europa esse nacionalismo que ele defende, que diferentemente do que a grande parte das pessoas pensam, nacionalismo não é o mesmo que patriotismo, né? Nacionalismo é uma ideologia um pouco excludente que tenta, de certa maneira, demonizar tudo aquilo que vem de fora. E o Vox, ele pegou uma carona muito grande nessas pautas de costume. Então, sempre falando aí contra a imigração, falando também abertamente contra o aborto, falando dos valores cristãos, anticomunismo. É muito parecido com o que a gente via aqui no Brasil com as pautas do governo Bolsonaro. A mesma coisa também com as pautas do Donald Trump nos Estados Unidos. O Bolsonaro até chegou, em certo ponto, receber membros do Vox aqui no Brasil e grande parte dos analistas, eles achavam que a Espanha, ela seguiria esse caminho de outros países da Europa também. As pessoas tendem a procurar semelhanças. A gente viu ali alguns países, como você mesmo disse, Eduardo. Talvez a Hungria não seja um melhor exemplo, até mesmo porque ela se tornou uma democracia iliberal, já houve uma erosão ali, as regras democráticas não são mais justas como em outros lugares, mas a gente viu a Itália seguindo esse caminho, a Finlândia mais recentemente também optando por um governo de direita, e muitas pessoas achavam que isso poderia
acontecer com a Espanha. E até o momento não foi o que aconteceu. Parece, pelo que tudo indica, que a Espanha resolveu ficar ali entre centro-esquerda, centro-direita. Então, talvez a Espanha esteja aí fugindo um pouco dos extremos. A situação econômica melhorou nos últimos anos, porém o desemprego ainda está um pouco alto. Então, isso aí pode ser um dos fatores que explica. A Espanha hoje tem a maior taxa de desemprego da União Europeia. A Espanha tem uma taxa historicamente muito alta entre os jovens, né? Chega a 23%, 24%, 25%. E não me lembro de percentuais muito mais baixos do que isso, pelo menos os 10 últimos anos, ou 15 ou até um pouco mais. Agora, alguma possibilidade de acordos que não sejam direita e extrema-direita, esquerda, e aqui não é bem extrema-esquerda, mas um pouco mais à esquerda, é possível que na hora de composição de governo, por exemplo, haja um cruzamento dos partidos que tem menos representatividade no campo da esquerda, mas são mais próximos do centro, se alinhem ao Partido Popular a ponto de dar governabilidade para impedir que vá muito para a direita o governo da Espanha? Acredito que pode acontecer qualquer coisa. Os líderes eles já devem estar praticamente se falando nesse momento e a gente tem que lembrar que o Pedro Sánchez, caso ele queira permanecer no poder, ele vai ter que abrir bastante a carteira. Então, mesmo que se acontecer dele ficar, ele não vai ter todo aquele poder que ele tinha antes, ele vai precisar ir juntar muitos aliados, vai ter que oferecer cargos. É muito parecido com o que acontece aqui no Brasil também, quando um presidente ele quer um apoio de outros partidos também. Então, isso deve acontecer bastante na Espanha. Eu estava acompanhando análises de jornalistas na Espanha, de alguns também institutos de pesquisa, e eles estão falando exatamente a mesma coisa. Está tudo muito indeciso e pode levar até 3 semanas para se chegar aí numa maioria, e passando esse número de 176 votos, aí um novo governo é formado, e caso isso não aconteça, aí teriam que haver novas eleições. Você falava sobre o pré-eleição, sobre o que levou o governo do presidente do conselho era Portugal, presidente do governo, Pedro Sánchez, antecipar as eleições. Foi a derrota nas eleições regionais, tá, mas por quê? Justamente por conta de algumas polêmicas aí. A Espanha, por mais que ela tenha agora nessas eleições gerais optado por um centro-esquerda, centro-direita, algo mais moderado, nas regionais a centro-direita ganhou muito espaço e a esquerda ela foi bastante derrotada. E olhando para esses outros cenários de outros países europeus, mostrava de fato que a população da Europa como um todo, ela estava ali inclinando mais para uma direita um pouco mais extremista. Então, muitos dizem que essa jogada do presidente do governo da Espanha de ter antecipado as eleições foi uma maneira de querer, de fato, se proteger desse crescimento que a direita mais ideológica pode ter num futuro. Então, cada mês contava. Então ele resolveu aí gamble, ele quis jogar com a sorte para ver como estaria aí esse apoio dele antes de dezembro, porque caso ele esperasse mais 3, 4 meses para as eleições, pode ser que a direita já tivesse crescido e aí talvez ele já não conseguisse sequer qualquer tipo de conversa para poder se manter no cargo. Estava aqui, enquanto a gente conversa, Urian, a gente vai vendo as imagens, imagens da sede do Partido Socialista e Operário Espanhol. Qualquer instante a gente pode ver Pedro Sánchez aparecendo ali, daí vamos equalizando o tempo aqui, a gente vai ou ouvi-lo ao vivo, ou então nós vamos ouvi-lo na redação. Ele deve conceder, reconhecer a derrota, mas a gente precisa saber como ele faz esse discurso justamente por esse ponto que você falou. Ele pode continuar na disputa, digamos, pós-eleitoral, ou de fato pode abrir mão disso, dizendo que vai esperar o rei, no caso da Espanha, dissolver o governo para que seja montado já pelo Partido Popular, né? Exato. Eduardo, e tem mais um dado interessante que
por mais que ele reconheça aí uma derrota, é uma derrota relativa, ou seja, é em relação ao primeiro lugar, que é o Partido Popular que teve mais votos. Mas se a gente compara os números que o partido dele teve, que é o Partido Socialista, com as eleições de 2019, acabou tendo mais assentos também. Os dois partidos acabaram tendo mais assentos, enquanto os outros partidos menores, entre eles o Vox, acabou perdendo. Então, por mais que ele tenha ficado em segundo, se a gente for olhar para o crescimento, houve sim um crescimento. E lembrando que ele governou aí nos últimos anos também com alguns desafios, e desafios que foram externos, como por exemplo, a pandemia. A Espanha ela foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid. Houve também ali a guerra na Ucrânia. A Espanha é um país que faz parte da OTAN, é um país que faz parte da União Europeia, e também tudo isso acaba atrapalhando um pouco também. Ali subindo à direita do palco é o primeiro-ministro, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, esse que a gente vê atrás das bandeiras vermelhas do Partido Social e Operário de Espanha. Vamos ver se ele vai falar, ele não está com microfones na mão, né? Este Pedro Sánchez. Ele agradece efusivamente o apoio que recebeu, porque, como você dizia, Uria, podia ser pior, podia ser uma avalanche, como dizem os americanos, lá, landslide. E aí a recomposição ficaria muito... Daí seria uma derrota. Recompor seria muito complicado. Exato. Poderia ter sido um desastre, mas olhando para esses resultados agora, com quase 100% das urnas apuradas, não é o que parece. Parece até que ele está muito mais forte do que todo mundo esperava que fosse. Ele tem aí é uma figura ainda controversa em alguns sentidos, porque ele é visto por grande parte das pessoas que não votaram nele ou que fizeram campanha contra ele como o grande pai do santismo, e é visto aí como, às vezes, até como mentiroso por conta de algumas decisões que ele voltou atrás em alguns momentos. Algumas coisas aí me chamaram a atenção no discurso do presidente do governo espanhol, quando ele começa, por exemplo, dizendo que, de fato, os espanhóis mostraram que são uma democracia limpa e uma democracia consolidada. Isso me parece ser verdade, porque quando a gente vê esses resultados com os dois partidos aí mais centro-esquerda, centro-direita saindo vitoriosos, a gente está falando de uma maioria muito significativa de pessoas que não optaram por votar naqueles partidos ou naqueles políticos mais extremistas e que questionam a própria democracia. Lembrando aí, né, democracia, um regime que transforma as visões populares em políticas públicas e que protege os direitos individuais. Quando a gente olha para um partido como o Vox, extremista, esse partido está longe de olhar para os direitos individuais. Ele, inclusive, usa essa defesa dos direitos para poder aí, intensificar um certo tipo de autoritarismo. Ele agradeceu os Correios, o partido teve cerca de 2,5 milhões de votos que foram enviados por Correios, foi o dobro dos votos feitos por Correios em relação às últimas eleições de 2019, e isso foi muito importante, porque uma das polêmicas em relação a essas eleições foi o fato delas terem acontecido no auge do verão, no meio dessa onda de calor que a Europa está enfrentando ali com 43 graus. Os europeus não estão preparados para isso, eles não estão acostumados com isso. Então, inclusive, o Partido Popular usava bastante esse argumento de que não era o momento certo para se realizar as eleições, porque as pessoas em um país onde o voto não é obrigatório não iam sair para votar. Então, por isso que os votos pelos Correios acabaram sendo tão importantes. Outra fala dele foi de que o Partido Socialista uma fala dele não, desculpa, foi uma anotação minha, de que o Partido Socialista Espanhol, ele não tem muito a ver, ou seja, ele é bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui na América Latina em relação ao socialismo. Lá na Europa, lá na Espanha, por exemplo, quando se fala em socialismo, é algo muito mais voltado a políticas sociais, é algo mais voltado a políticas progressistas, e até mesmo são mais abertos em relação ao mercado, ao livre comércio, em comparação aos partidos mais à esquerda aqui na América Latina. Ele disse que a Espanha foi clara,
que rejeitou o bloco do retrocesso. E isso é uma maneira, quando ele fala de que a Espanha rejeitou o bloco do retrocesso, ele não está falando só para os eleitores, mas ele está falando para os outros partidos, que se vocês apoiarem o outro bloco, vocês apoiarão o bloco do retrocesso também. Então é uma maneira de pressionar. Muito bem. Professor Urian, nós temos que ir para o intervalo. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui. A gente vai continuar acompanhando para ver o que o Feijóo fala lá na sede do Partido Popular. Mas agora deu para entender. E uma coisa que eu adorei aqui é um líder de esquerda sendo sucinto. Professor Urian, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Obrigado. Boa noite. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta.